Olá, gente, tudo bem? Eu me chamo Lívia e hoje, em mais uma aula aqui, do Projeto 2, a gente vai falar sobre globalização e geopolítica no século XXI. Bom, são dois conceitos que definem o mundo em qual a gente vive. Então, vamos começar para a gente entender melhor o que significa globalização e geopolítica. Então, vamos começar. O que é a globalização? A definição mais simples e direta do que seria a globalização é basicamente a integração econômica, cultural, política e tecnológica entre os países. Por exemplo, fluxos comerciais e interconexão digital ali das redes sociais. A globalização ela é basicamente uma teia invisível que liga os países, pessoas e mercados. Você pode imaginar acordar, você checa o seu telefone e você vê que você checa o seu telefone que foi feito com peças vindo da China, você toma um café que veio, por exemplo, um café que os grãos foram produzidos em outro país e você vai trabalhar, por exemplo, em uma multinacional americana. Tudo isso antes do seu almoço, é claro. E isso é a realidade da globalização, onde a gente tem aqui, diversos fluxos comerciais, interconexão digital, temos ali uma teia que está tudo ligando diversos países, pessoas, mercados, produtos. Então não tem nada no nosso dia a dia hoje, basicamente, que não seja um resultado da globalização, vamos assim dizer. Mas, enfim, o que impulsiona a globalização? Quais são os fatores que impulsionam ela? E a gente pode imaginar que a globalização ela é impulsionada por uma pirâmide, vamos dizer assim. Bom, em primeiro lugar, nós temos a tecnologia. A tecnologia nos anos 90, como, por exemplo, um e-mail que levava horas para chegar, hoje em dia, uma chamada de vídeo cruza o planeta em milissegundos. Temos navios gigantescos que carregam mais de 20 mil contêineres de uma vez só, reduzindo custos e entre outras coisas. Então, sem a tecnologia, não haveria Amazon, não haveria o Zoom, não haveria cadeias globais de produção. Ou seja, a tecnologia ela é um dos principais fatores que impulsionam a globalização, porque é através dela que temos ali meios de comunicações eficientes entre os países, é através dela que a gente consegue ter desenvolvimento de tecnologias para diversos setores de um país, por exemplo, e de outros países também, e outras coisas. Então, sem a tecnologia, basicamente, a globalização não teria tomado a dimensão que ela tem hoje em dia. Em segundo lugar, nós temos os acordos comerciais. Blocos econômicos como a União Europeia, como por exemplo o BRICS também, eles criam regras comuns que eliminam barreiras entre os países aliados desse bloco comercial. Então, por exemplo, a OMAC, ela regula, por exemplo, 98% do comércio mundial. Então, esses acordos comerciais, eles também regram e dimensionam a globalização, já que eles criam regras que vão eliminar barreiras ou por outras vias também vão criar certas barreiras, por exemplo, depende de como a gente estiver analisando um contexto específico. E, por fim, o terceiro fator que impulsiona a globalização, vamos dizer, é a mobilidade. Por exemplo, em 2019, cerca de 1,5 bilhões de pessoas viajaram como turistas. E a mobilidade, essa facilidade de migrar de um país para o outro, de um lugar para o outro, nos leva à geopolítica. Ou seja, a mobilidade ela está relacionada com a facilidade das pessoas se movimentarem entre os países, de fazer essa movimentação. E querendo ou não, o turismo, ele mexe com diversas áreas, com diversos setores de um país. Então, a mobilidade, acordos comerciais e tecnologia, podemos dizer que são um dos principais fatores, que impulsionam a globalização hoje em dia. E por fim, como a gente viu, a mobilidade, basicamente, ela também ali nos leva a pensar no que seria a geopolítica e o papel da geopolítica. Uma definição simples da geopolítica é a relação entre poder, território e recursos. Enquanto a globalização, a gente viu que a globalização ali é uma teia invisível que conecta países, pessoas, mercados, a geopolítica ela é diferente. Ela divide, ela vai incentivar disputa entre as nações. Por isso que a gente tem ali que, basicamente, a geopolítica ela é uma relação entre poder, território e recursos. O termo geopolítica, basicamente, ele foi cunhado, na verdade,
no início do século XX, ou seja, é bem recente tecnicamente. Porém, as bases dos pensadores, as pessoas que começaram a pensar no que seria geopolítica, até chegasse no conceito do que de fato seria, vem ali desde o século XIX. Bom, os principais influenciadores antigos, assim, temos o pai da geopolítica. Talvez eu acabe errando a pronúncia do nome dele, mas é o Friedrich Hitzel, alguma coisa assim, gente, me perdoe, é um nome alemão, não vou saber falar. Ele defendia basicamente que o Estado era um organismo e que ele precisava se expandir. E ele também foi responsável por criar o termo Estado Vital. É bem importante você saber disso, porque isso vez ou outra cai em alguma questão de geografia, vamos dizer. Bom, a geopolítica, inicialmente, ela foi associada ao expansionismo nazista, ali entre os anos 30 e 40, e quando o teórico Karl, que eu também não vou saber falar sobre o nome dele, Karl Haushofer, alguma coisa assim, justificou a invasão, ele usou como justificativa da invasão de territórios com base em direitos geográficos. Gente, ele disse que invadir um território nada mais era do que um direito geográfico. E vem daí que vem que se comunhou, né, ali na definição o que de fato seria a geopolítica, que é essa relação entre poder, territórios e recursos. A gente pode imaginar que a geopolítica é basicamente um jogo de xadrez global. Como a gente vê, enquanto a globalização ela une, a geopolítica ela tem esse tom de incentivar disputas entre as nações. Ela é a estratégia de poder sobre territórios, recursos e as influências. Países como os Estados Unidos e a China, eles não competem só por mercados, ao contrário de que muitas pessoas pensam. Eles competem por controle de tecnologias, como, por exemplo, as IAs, as inteligências artificiais. Eles competem por rotas marítimas, como, por exemplo, o Estreito de Malaca, né, por onde passa cerca de 40% do comércio mundial. Então, essa disputa entre grandes nações, como, por exemplo, Estados Unidos, China, Rússia, vai muito além do que competir apenas por mercado. Vai muito além disso, é bem mais profundo. Organizações também entram nesse jogo de geopolítica, como, por exemplo, a OTAN, que expande sua influência militar, enquanto o BRICS, né, ele desafia o dólar. E aí surge uma grande pergunta por meio disso daqui, já que temos esse termo, né, que incentiva essa relação que incentiva ali a disputa entre as nações. A gente pergunta, como é que os conflitos geopolíticos causados aqui por essa briga entre poder, território, recursos, como é que isso afeta a nossa vida cotidiana? E o que de fato for, e a gente também pode pensar em conflitos geopolíticos recentes, e é um mais antigo que eu vou comentar com vocês. Conflitos geopolíticos mais recentes que temos, com certeza, é importante a gente falar, a guerra entre a Rússia e a Ucrânia e a tensão entre os Estados Unidos e a China. A guerra, a guerra na Ucrânia, né, além de ser uma tragédia humana, ela mostrou como o conflito local pode virar um grande terremoto global. Por quê? A Rússia ela é o maior exportador de trigo do mundo. E, durante essa guerra, o preço do pão aqui no Brasil subiu pra caramba, justamente por conta desse conflito que eles estavam tendo. Já os Estados Unidos e a União Europeia responderam com sanções, afetando a energia na Europa. Então, meio que uma guerra que inicialmente só acontecia entre dois países acaba tendo uma dimensão muito maior, afeta muitos outros países que dependem de comércio, que tem ali conexões comerciais, de mercado, de produtos, e isso acaba afetando muito o nosso dia a dia, por mais que essa guerra esteja acontecendo em outro continente, ainda assim tem o poder de afetar a gente aqui no Brasil. E isso é devido à geopolítica e esses conflitos e os conflitos ocasionados por ela. Então, vamos falar agora um pouquinho sobre a tensão entre os Estados Unidos e a China, que começou ali em 2023. Os Estados Unidos, basicamente, eles barraram a venda de chips avançados à China, e Pequim, ele começou ali retalhando com restrições aos metais raros, né, que é usados ali na produção de celulares e carros eletrônicos. Ou seja, guerras comerciais e que envolvem tecnologias também são da geopolítica, são envolvidas ali na geopolítica. E outra coisa que a gente também pode citar aqui é, basicamente, que foi incluído um conflito geopolítico, a gente tem, por exemplo, a Primeira Guerra Mundial, a Segunda Guerra Mundial, a Guerra Fria também. E eu acho muito importante também falar para vocês sobre a guerra ao terror, que começou ali, né, que
basicamente teve um início, que foi uma resposta dos Estados Unidos e dos aliados dos Estados Unidos aos ataques de 11 de setembro de 2001, né, que foi um ataque terrorista, que eu acho que todo mundo já ouviu falar nesse ataque das Torres Gêmeas, né? E os principais alvos e a justificativa era invadir o Afeganistão e derrubar o Talibã, né, que comandou esse ataque terrorista, e isso desencadeou a guerra no Afeganistão. Ou seja, os Estados Unidos teve esse atentado dos Estados Unidos, os Estados Unidos respondeu isso, que foi chamado de guerra ao terror, e essa guerra durou mais ou menos 20 anos, e essa guerra, basicamente, nessa resposta dos Estados Unidos, desencadeou o que a gente conheceu como a Guerra do Afeganistão. Basicamente, essa guerra ao terror, ela redefiniu a geopolítica do século XXI, porque após esse atentado, os Estados Unidos eles adotaram essa doutrina de guerra preventiva, invadindo o Afeganistão e o Iraque, e o resultado disso foi extremamente catastrófico, porque quase 1 milhão de pessoas foram mortas por conta dessa resposta dos Estados Unidos. Nós tivemos o surgimento do ISIS, e a gente também teve um custo dessa guerra, teve um custo de 8 trilhões de dólares, gente. E esse dinheiro poderia ter sido usado em saúde, em educação, em qualquer outra área de setor. Mas, como a geopolítica do mundo atual, ela incentiva essa disputa entre poder, território, para falar, eu sou o melhor país, eu tenho o maior poder. E essa guerra acabou custando a vida de milhares de inocentes e causou muito prejuízo, como podemos ver. Como a gente sabe, né, se vocês estudarem um pouco mais profundamente a guerra no Iraque, a guerra do Afeganistão, vocês vão ver o que essa guerra de fato causou. O como ela foi, tipo, uma guerra incentivada e que perdurou por anos, e como isso simplesmente, tipo, os desdobramentos dessa guerra, que infelizmente afeta países como o Afeganistão, o Iraque, até hoje em dia. E por trás disso, além da fachada de como é uma resposta, porque além da fachada de resposta, tipo, estamos atacando eles porque eles nos atacaram primeiro, havia interesses geopolíticos, como, por exemplo, o controle das rotas de petróleo, contenção da Rússia e da China, e a ideia que os Estados Unidos poderiam remodelar o Oriente Médio. Então, hoje em dia, vemos o fracasso dessa tragédia, né? Que o Talibã voltou com tudo ao poder nos Estados Unidos, voltou com poder ali no Afeganistão depois da retirada das tropas americanas, e a China ri por ter ganhado basicamente 20 anos para crescer sem qualquer tipo de oposição. Então, a gente, quando vai estudar conflitos geopolíticos, a gente tem que estudar bem mais profundo, porque a princípio parece que temos o lado apenas, temos o mocinho e o vilão. Mas é bom a gente estudar bem profundo para saber quem de fato é o mocinho dessa história, por que isso está acontecendo, se isso é somente esse negócio de vamos atacar porque ele me atacou primeiro. Porque normalmente conflitos geopolíticos vai muito além dessa explicativa. Como nós vimos, então, né, nós temos ali a geopolítica e nós também podemos trabalhar aqui um pouquinho sobre a globalização. Vimos que globalização é aquela conexão entre países, pessoas, mercados e tal, mas nem tudo são flores. A globalização não tem apenas o seu lado bom. Durante o decorrer dos anos, inúmeras críticas foram feitas e são feitas até hoje em dia sobre a globalização. A globalização, ela tem críticas muito duras e muito justas. E o primeiro delas é a desigualdade. Dessa desigualdade, a gente pode falar basicamente que a globalização, ela criou bilionários, mas também precarizou os empregados. Enquanto um CEO de uma empresa, ele ganha em um dia o que um trabalhador comum de uma fábrica do Vietnã vai ganhar em 10 anos, a gente pode parar para pensar que tem algo de muito errado nessa dinâmica, basicamente. Enquanto esses bilionários viram suas fortunas explodir durante a pandemia, mais de 50 milhões de pessoas caíram na pobreza após a pandemia, basicamente. E não somente isso, países pobres são pressionados a abrir os seus mercados, mas quando eles tentam exportar para fora, eles enfrentam as barreiras de países muito ricos, como, por exemplo, os subsídios agrícolas dos Estados Unidos e da União Europeia, que inviabilizam produtos africanos. Isso aqui, ou seja, a globalização, ela aumenta muito essa questão da desigualdade. E isso é muito cobrado em vestibulares, no Enem, essa questão da desigualdade que é gerada por meio da globalização de geopolítica. A perda da soberania,
perda dessa soberania, podemos dizer, está relacionada com os estados nacionais que pedem poder para cooperações globais e instituições supranacionais, o que limita a capacidade desses estados nacionais de proteger os seus interesses locais. Como, por exemplo, a gente pode falar que quando a Amazon ela paga menos impostos que uma padaria local. E aí a gente pensa, quem de fato está realmente no controle quando estamos falando de multinacionais em um Estado nacional? A globalização financeira, ela enfraquece a democracia de um país. A gente pode pensar nisso e é muito importante vocês entenderem isso. Então a gente pensa, quem é que de fato manda? As empresas globais, elas têm muito mais poder do que os estados. A Apple sozinha, por exemplo, ela vale mais que o PIB de 150 países. E eu não sei se vocês têm noção do quanto que isso de fato custa, vamos dizer. Então, enquanto o governo ele tenta taxar os lucros ou proteger os seus direitos trabalhistas, essas empresas multinacionais que valem bilhões e bilhões e bilhões, elas ameaçam sair desses países. E o que faz com que esses políticos eles acabem cedendo. E é o que a gente chama de ditadura do capital global também. E por fim, a gente também tem críticas da globalização relacionada ali, né, às crises globais, por exemplo. A interdependência tornou o mundo muito mais frágil diante de pandemias, crises financeiras e durante essas mudanças climáticas. Por exemplo, a falta da coordenação global, né, durante a pandemia, os países ricos, eles tinham estoque de vacina, enquanto a África teve que esperar durante muito tempo para conseguir receber vacina o suficiente para vacinar a população. Ou seja, em 2021, 70% das doses foram para doações de G20. E não somente, né, relacionado aqui à pandemia, nós também tivemos a crise de 2008, que nós tivemos ali a quebra do banco de Lehman Brothers nos Estados Unidos, que causou uma grande recessão a nível mundial. Nós tivemos desemprego na Europa e cortes de gastos públicos até aqui mesmo no Brasil. E nós também temos as mudanças climáticas, né, que são cadeias globais de produção dependem de combustíveis fósseis. Infelizmente, ainda hoje em dia, um furacão na Ásia pode parar simplesmente as fábricas do mundo inteiro. Por exemplo, inundações na Tailândia em 2011, eles afetaram a produção de discos rígidos, e isso afeta o mercado a nível global, como vocês podem verem. E aqui a gente pode concluir, né, que essa interdependência dos países uns nos outros, torna o mundo muito mais frágil diante de diversos tipos de crises que podem vir a surgir. Nós vimos isso também, né, foi escancarado ali, né, como a gente acabou de discutir por meio da pandemia, né, que mostrou como dependemos de longas cadeias, né, a falta de vacina no Brasil, porque os insumos vinham da Índia e parou as exportações. E como vimos também, as mudanças climáticas, né, ela é o maior exemplo de problemas globais que existem, que exigem respostas globais. Mas enquanto isso, nós temos os Estados Unidos e a China que estão disputindo por quem polui mais o planeta. Enquanto eles estão discutindo, né, por quem polui mais o planeta vai queimando e as mudanças climáticas vão se agravando. E quem sofre com isso? Todos nós. E por fim, né, que eu acabei não colocando aqui no slide, a gente também temos críticas à globalização relacionada à homogeneização cultural, ou seja, a dominância das culturas ocidentais, especialmente a cultura americana, que ameaça tradições locais e a diversidade. Por exemplo, comidas. Fast food, como por exemplo o McDonald's, eles substituem hábitos alimentares tradicionais, o que, por exemplo, no México tem causado obesidade. A língua, né? Nós temos aqui que 60% dos conteúdos online em todo mundo, ele é inglês, o que pressiona os idiomas locais, o que pressiona as pessoas de diferentes nações a aprender inglês. E nós também temos o entretenimento. Por exemplo, Hollywood e Disney ditam padrões de belezas e narrativas que apagam histórias regionais. Então, quando todas as crianças do mundo querem ser super-heróis da Marvel, eles nem sabem quem são os heróis das suas próprias nações. Eles pedem algo essencial, a identidade nacional de um país. Por exemplo, existem muitas crianças que não sabem, por exemplo, o que é um curupira, o que é um saci-pererê. Mas se você perguntar sobre um super-herói da Marvel, elas vão saber te responder. Então, nós também temos essa crítica à homogeneização cultural, né? Ou seja, será que queremos um mundo onde todas as cidades têm um Starbucks em cada esquina, mas não têm suas próprias praças de alimentações tradicionais? Onde o inglês ele é prioritário enquanto línguas indígenas, por exemplo, morrem? A globalização, ela pode ser uma força muito boa, ela tem o seu lado positivo,
Mas, para ela ser melhor ainda, ela deve ser justa e inclusiva. E o futuro? Onde que a gente vai parar diante de tudo isso que a gente acabou de discutir? Alguns especialistas, eles falam em desglobalização, onde os Estados Unidos incentivam fábricas no México, a Europa busca mais energia local. Enquanto outras pessoas apostam, outros especialistas, eles apostam na regionalização, como, por exemplo, o crescimento da Ásia, em que estima-se que em 2030 terá cerca de 60% da classe média mundial. Mas também, nós temos oportunidades, como, por exemplo, as tecnologias verdes, que podem ser as próximas fronteiras da cooperação, ou talvez de disputas. Mas quem é que vai liderar a energia limpa, por exemplo? Quem vai liderar a energia limpa dominará o século 2021. Isso é quase um fato. E aí eu deixo uma dúvida para vocês. O que vocês acham? Vocês acham que a globalização ela é irreversível, que ela é reversível, ou que a gente vai ver um mundo mais fragmentado? Para onde vocês acham? Quais serão os desdobramentos dessa história? Deixem nos comentários que eu vou gostar de ler cada um deles. E por fim, eu agradeço por vocês terem assistido essa aula até aqui. Muito obrigada. Bons estudos para vocês, Vocês podem com certeza se aprofundarem mais sobre esses temas, porque são temas muito interessantes e que caem principalmente em Enem, em vestibulares, Temos sobre globalização, geopolítica. Uma lista de exercícios vai estar disponível na descrição do vídeo, sobre o tema da aula. E qualquer dúvida, qualquer comentário, qualquer coisa que vocês quiserem acrescentar, vocês podem deixar nos comentários, ou vocês também podem mandar para o RH do Torres, que nós vamos responder vocês, tá bom? Muito obrigada e bons estudos, gente. Tchau, tchau!